Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 24 de junho, 2 Reis 6, 1, 7, 20. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: Como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou. O machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água, e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: Posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato o homem de Deus advertia o rei de Israel: Não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar, indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: Qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Ó, meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos, carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: Ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: Vocês tomaram um caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me, e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: Ó Senhor, agora abre os olhos deles, para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que vocês capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida, e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria,
reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e um terço de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Ó meu senhor, o rei, por favor, ajuda-me. Ele respondeu: Se o senhor não ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas. Mas depois o rei perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela: Mate seu filho para que os comamos. Mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas e, enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que por baixo do manto ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou: Que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros. Ainda hoje, Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: O filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não o deixem entrar. Logo ouviremos os passos de seu senhor atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? Eliseu respondeu: Ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor, mas se nos matarem de qualquer maneira, teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir os ruídos de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: O rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades dos acampamentos, foram de uma tenda a outra comendo e bebendo. Pegaram a prata e o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: Isto não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio.
Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram anunciando a notícia no palácio. O rei se levantou no meio da noite e disse a seus oficiais: Vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome, por isso deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Um de seus oficiais disse: seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar 5 dos cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior que se ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Assim, prepararam 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado em sua fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio. E de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade. Mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial do rei havia respondido: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isto não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. Atos 15, 36, 16, 15. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cecília, fortalecendo as igrejas de lá. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passava, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram
pela região da Frígia e da Galícia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mícia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mícia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante desta região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecidos de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhes abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitássemos. Salmos 142, de 1 a 7. Clamo em alta voz ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor, derramo diante dele minhas queixas e lhe apresento minhas angústias. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde quer que eu vá, preparam armadilhas contra mim. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar. Ninguém se importa com o que acontece comigo. Então clamo a ti, Senhor, e digo: tu és meu refúgio, és tudo o que desejo na vida. Ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Provérbios 17, 24 e 25. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo causa tristeza a seu pai, e amargura àquela que o deu à luz.